Bem, até aqui nós falamos muito sobre o como e o porquê rezar a liturgia das horas. A partir de agora a gente vai entrar em um terreno um pouco mais prático, que é a salmodia. Você sabe o que é salmodiar? Este termo que é tão utilizado nos documentos da igreja? Bem, a salmodia ela é a espinha dorsal de toda a liturgia das horas. Ela é composta pelos salmos. Os salmos nada mais são do que aqueles poemas, aqueles 150 poemas do Antigo Testamento, muitos deles atribuídos a Davi, que foram compostos ao longo dos séculos. Então, o salmo tem um aspecto muito interessante que eles falam, na verdade, de muitas dimensões da vida humana, de muitas situações. Lamentação, confiança, dúvida, alegria, terror, tristeza. Então, são a oração na sua forma mais honesta. E ela tem uma dupla natureza, que é fundamental nós entendermos. O Salmo é, ao mesmo tempo, palavra de Deus, que nos fala, e também é, ao mesmo tempo, a nossa resposta a Deus com as próprias palavras que Ele nos deu. Isso é um aspecto muito interessante dos Salmos. Então, quando nós rezamos o salmo, Deus nos fala e ao mesmo tempo nós respondemos com as palavras que ele nos deu. Isso é um diálogo sagrado. Nós temos basicamente três formas de salmodiar. Então, aqui, interessante nós entendermos que não é uma simples declamação, não é uma simples leitura, é um salmodiar, certo? A primeira forma mais simples é a salmodia simples, que é a recitação do próprio salmo. Se eu pegar aqui para vocês um exemplo qualquer, por exemplo, o salmo invitatório que nós já falamos tanto. Vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Ele existe um ritmo, não sei se deu para perceber. É algo muito sutil, mas que faz toda a diferença na leitura de um salmo e na leitura de uma passagem bíblica, de uma perícope. Se fôssemos continuar. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Perceba que é um movimento natural que eu estou demonstrando aqui com as mãos. Se ficar aqui é bem melhor, né? Um movimento natural que eu estou demonstrando com as mãos, mas é isto é o salmodiar. Existem alguns sinais gráficos que nos ajudam a dar esse ritmo para o salmo, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Bem, existe a cantilação, que é o mais conhecido também como retus tonus, ou tom reto, que seria prolongar essa extensão do falar. A cantilação é quase um falar cantado. Então, poderia dar o exemplo aqui na continuação do Salmo. Vinde, adoremos-nos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Percebam que na cantilação eu não dou o mesmo tempo, o mesmo valor rítmico para todas as sílabas. Eu não faço vinde, adoremo-nos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Eu não estou dando o mesmo tempo rítmico para todas as sílabas, mas eu estou falando cantado. Vinde, adoremo-nos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Eu intercalei a leitura com a cantilação para vocês perceberem que eu canto no ritmo que eu falo. Então, isso é algo também que pode ser treinado e é a forma simples de se salmodiar, certo? Vamos agora para a próxima forma, que é a salmodia cantada. Existem várias melodias para se cantar os salmos, certo? Eu vou apresentar, e no material que você tem disponível, nós reunimos dentro de 5 a 6 melodias, tanto de hinos, quanto de salmos, quanto de antífonas, retos tons, enfim, tons gregorianos, modos gregorianos. Perdão, a câmera está mexendo aqui. Mas eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem agora o que é uma salmodia cantada, tá? Se eu pegar aqui um tom qualquer,
Vou continuar no mesmo salmo, tá? Oxalá, oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. Então existe já uma melodia que está por trás. Se eu fosse continuar sem um acompanhamento musical, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Certo? Já existe uma melodia por trás e podem ser várias melodias, desde que sejam melodias salmódicas, tá? Não vai sair por aí compondo qualquer melodia e colocando no salmo, porque não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Gabriel, e como que a gente faz isso? Bem, existem melodias próprias para os salmos e ao longo da história da igreja elas foram universalizadas, é o que nós chamamos de modos gregorianos, tá? Aqui o objetivo não é falar sobre eles aprofundadamente. Cada modo gregoriano dentro da salmodia possui partes e estruturas próprias. Mas para você que quer se aprofundar um pouco no canto gregoriano, eu recomendaria, eu volto para a câmera aberta aqui, esse livro do Canto Gregoriano, Teoria e Prática na Liturgia, do professor Cleiton Dias. Muito bom. Esse aqui, inclusive, está dedicado por ele. Isso aqui, numa parte histórica, perspectiva prática, as instruções, é um dos primeiros manuais em português de canto gregoriano. Há um outro, mais antigo, este aqui é bem atual, tanto atualizado em questões historiográficas enfim, o professor Cleiton Dias é gregorianista, uma pessoa altamente capacitada. Está aqui a indicação. Em se tratando de um manual de iniciação ao canto gregoriano, nós temos este livro aqui, que inclusive vai trazer notação gregoriana. Para você que nunca viu o que é a notação gregoriana, também conhecida como notação quadrada ou neumática, enfim, é isso daqui. Então aqui ele vai explicar todas as questões das notas, dos modos gregorianos, as partes da salmodia aqui embaixo. Isso aqui seriam as partes da salmodia, mas a gente não vai se aprofundar nisso daqui não. Mas, Gabriel, é preciso estudar isso? Eu não estou falando aqui com músicos formados, ou talvez também com pessoas de ministérios de música. Mas isso é muito atual na igreja, isso não é coisa do passado. A CNBB, por exemplo, lançou, junto com um pouco depois, da verdade, da terceira edição do Missal, este material. Missal Romano, Cantos do Missal Romano em notação vaticana, que é a notação gregoriana. Então, isso aqui é da Igreja do Brasil, percebam, Ministério de Música. Se a nossa comissão episcopal produz um material como este, é porque ela quer que nós a utilizemos. E aqui nós temos a oração universal, por exemplo, eu estou aqui na Paixão do Senhor. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Aqui é aquela oração universal da Sexta-feira da Paixão, né? Então tá aqui a melodia, tá? Tá aqui a melodia. Enfim, tá? Então nós ainda temos este material. Se você ainda quiser algo que trata sobre... Caiu aqui. Algo que trate sobre as músicas da missa, sobre o... enfim, no que toca à tradição do gregoriana da igreja, nós temos o Gradual Triplex e aqui tem uma série de livros de cantos, de composições gregorianas que nós herdamos, tá? Isso aqui ainda é utilizado hoje em dia, tá? Mas aqui já é para depois de um estudo mais aprofundado sobre o canto gregoriano, enfim. Mas tá dado a dica, certo? Só para dizer que aqui esse quadro é para ilustrar que existem estes tons salmódicos que nós utilizamos. Bem, mas apesar disso, depois dessa questão dos tons salmódicos, existem alguns aspectos importantes que todos nós devemos ter em conta. Independente de qual forma você use, simples, cantilada ou cantada, há um elemento que é sempre central na salmodia, tá? Que é a respiração comunitária. Sim. Quando um grupo salmodia junto, precisa respirar junto, e a forma como o texto está pontuado nos ajuda a fazer isso com os sinais gráficos que nós vamos ver nas próximas aulas. Os negritos, por exemplo, tanto no breviário
quanto no material exemplificado que vocês podem ter acesso, como também nos 4 volumes, existem algumas sílabas em negrito. Gabriel, o que é isso? É por acaso? Não, não é por acaso. É para ajudar nesta respiração comunitária, na prosódia do texto hebraico, etc. O ritmo da salmodia também não é lentidão por inércia, porque isso pode dar sono. Algumas pessoas não gostam, por exemplo, da salmodia gregoriana, eu vou colocar assim, porque as pessoas executam ela de forma cansativa. Às vezes pegam um salmo, aquilo que eu falava para vocês anteriormente, cantam todas as sílabas do salmo em um único ritmo, então fica, às vezes, muito lento. Ouve, Senhor, e escutai minha oração. Às vezes prolongando a última sílaba sem necessidade. E chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face. Isso aqui, gente, isso aqui cansa. Isso aqui tira o ritmo do texto e influencia também na compreensão daquilo que está sendo falado. Então, percebam como que o ritmo, a respiração, tudo isso contribui. Não é para aqui entendam, né? As melodias salmódicas, os modos gregorianos, eles não são para causar um sentimento de uma impressão. Não, eles estão a serviço do texto. Querem transmitir o texto de uma forma mais dignificada que através do canto. O canto soleniza a liturgia e tudo aquilo que a igreja faz. Entendido? Aqui é prática, tá? Não tem uma outra saída. É prática. Por fim, nós temos esse resumo. Então, a salmodia simples, a salmodia cantada, a salmodia cantilada e, para isso, a respiração comunitária. Eu trouxe como exemplo aqui o invitatório da sexta-feira, se eu não estou enganado, da sexta-feira santa, o Cristo Filho de Deus. Aqui no início, percebam, eu tenho aquilo que eu falei do invitatório, tá? Nesse caso, é o invitatório já com a antífona própria do salmo, do tempo, né? A antífona própria da quaresma, da sexta-feira santa. Então, como que seria isso daqui, na prática? O padre ou você na sua comunidade poderia puxar. Aqui nós estamos em Fá maior. Não sei ler partitura, Gabriel, não tem problema, por isso que tem as cifras no material que você pode ter acesso, tá? E também as cifras nós já enviamos os áudios. Abre meus lábios, ó Senhor. O povo responde. E minha boca anunciará vosso louvor. Tá? Errei aqui a notinha no teclado, fica difícil. Como que seria essa melodia? Essa melodia é muito conhecida, uma adaptação para essa antífona própria da Abadia da Ressurreição. O Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu. Vinde todos adoremos. Repete-se uma vez e depois vem toda a assembleia. O Cristo, o Filho de Deus, com seu sangue nos remiu. Vinde todos adoremos. E aí você vem, vinde exultemos de alegria no Senhor. Seria um solista, tá? Mas a gente vai ver o restante dessas melodias no nosso próximo encontro. Aguardo você lá. Deus o abençoe.